Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Alex Esteves, da Assembleia de Deus em Salvador, Bahia, e para mim é um motivo de grande alegria e honra estar com vocês na prestigiada Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, a nossa querida ETAD. Se Deus permitir, estudaremos Hermenêutica Bíblica 1, uma disciplina que é introdutória dos estudos de hermenêutica cristã. Teremos, se Deus quiser, 10 encontros, 10 aulas, e espero que esse período seja proveitoso para você, que seja um período de comunhão. É claro que estamos aqui numa interação virtual, mas nada impede que haja entre nós a boa comunhão fraternal, considerando que essa união se dá na dimensão do Espírito Santo. Nós teremos, como eu disse, 10 encontros, e a nossa referência, é claro que é a Bíblia Sagrada, mas teremos um livro-texto que é editado pela própria ETAD e tem por título Compreendendo a Bíblia. Esse livro foi escrito pela irmã Dorothy Jones. Contém também subsídios escritos por nós no contexto do programa de revitalização do material publicado pela nossa ETAD. Meus irmãos, hoje faremos uma introdução ao estudo de Hermenêutica Bíblica 1 e passaremos já a aula de número 1. Teremos 10 encontros, como eu já disse, e hoje trataremos de questões preliminares para que possamos adentrar ao terreno da hermenêutica bíblica. Nós vamos agora falar de forma introdutória do nosso propósito e das partes em que se encontra estruturada a nossa disciplina. O propósito do nosso estudo é conduzir o aluno na abordagem racional e organizada das Escrituras Sagradas, de forma espiritual e para a glória do nosso Senhor. Nosso estudo, e isso é muito bem indicado, afirmado no livro Compreendendo a Bíblia, não se baseia apenas no acúmulo de conhecimentos, mas tudo deve ser feito numa perspectiva cristã, espiritual, para a glória do nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e com a força do Espírito Santo. Teremos 3 partes. A primeira parte dividida em 4 lições, a segunda parte 3 lições e a terceira parte igualmente 3 lições. Na primeira parte veremos conceitos fundamentais, princípios e terminologia apropriada à nossa disciplina. Na segunda parte veremos 2 métodos de estudo da Bíblia, o método sintético e o método do livro inteiro. A terceira parte será dedicada a 3 outros métodos, o tópico, método devocional e método biográfico. Passemos, portanto, à nossa primeira aula, que diz respeito à abordagem à compreensão. Abordagem à compreensão. Como deve ser a nossa compreensão, ou como se estrutura, em que se deve fundamentar a nossa compreensão das Escrituras Sagradas. A primeira coisa que nós veremos hoje diz respeito à necessidade de se estudar as Escrituras Sagradas. E dentro dessa sessão acerca da necessidade de estudar as Escrituras Sagradas, nós veremos alguns conceitos fundamentais. O primeiro deles é o conceito de hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte e ciência de interpretar textos. A hermenêutica faz parte da teologia exegética. Teologia exegética estuda o grego bíblico, o hebraico bíblico, a exegese propriamente dita e a hermenêutica.
Há também a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica, a teologia prática. Mas aqui estamos no âmbito da teologia exegética. A hermenêutica parte da premissa de que o texto possui um significado, um sentido, e ela busca discernir o sentido e o alcance do texto. O sentido, o seu significado, a sua mensagem, a compreensão do texto, aquilo que o texto diz. E alcance, qual a sua aplicação, a sua aplicabilidade? Alguns fazem a diferença entre sentido e significado, ou entre significado e significância. A ideia é aquilo que o texto diz em qualquer época, qual a sua mensagem, qual o seu cerne, qual o seu conteúdo, como ele deve ser compreendido, e alcance, significância ou significado para alguns, seria aquilo que o texto diz para mim, no meu contexto individual ou coletivo. Mas isso depois de saber qual o sentido permanente e eterno do texto. Aí eu vou aplicar para a minha vida, para a minha situação social, política, cultural, etc. A hermenêutica trabalha basicamente em torno de 3 pilares: pressupostos, regras e métodos de interpretação. As regras de interpretação, e nós veremos algumas adiante em outras aulas, devem estar em compatibilidade com determinados métodos. Então, quando se estudam as regras de interpretação, essas regras estão identificadas, estão associadas com métodos específicos. E os pressupostos de interpretação consistem em premissas fundamentais para a abordagem de um texto. Todas as pessoas têm pressupostos, todas as pessoas têm um repertório de crenças, princípios, valores, o seu jeito de ser, traços culturais, elementos da tradição, da religião, informações que a pessoa importou da ciência, da filosofia, sentimentos, percepções, tudo isso forma a cosmovisão, a visão de mundo, a maneira pela qual uma pessoa interpreta a si mesma, a realidade à sua volta e o mundo como um todo. Então, todos nós temos pressupostos, todos nós lemos a vida, interpretamos as coisas e lemos textos, incluindo a Bíblia, a partir de pressupostos. Alguém diz que ninguém é uma tábula rasa, e isso é verdade. Porém, é necessário saber quais são os pressupostos que nós adotamos ao nos acercarmos da Bíblia. Não se trata então de nos afastarmos da ideia de pressupostos, mas sim de substituir pressupostos inválidos por pressupostos válidos. A nossa lição vai tratar, por exemplo, da qualificação sobrenatural. A Escritura Sagrada tem uma qualificação sobrenatural que não pode ser desprezada na sua interpretação. Portanto, o leitor da Bíblia deve saber que uma das características, uma das qualidades, um dos aspectos da Bíblia Sagrada é que ela tem o sobrenatural. Ela fala de milagres, ela fala da ressurreição dos mortos, da ressurreição de Cristo, da segunda vinda de Cristo, fala do dilúvio como algo proveniente de Deus, juízos determinados por Deus, fala da salvação como sendo um fenômeno espiritual, fala dos céus, fala do inferno, fala do espírito humano. Tudo isso são conceitos do mundo espiritual, metafísico. Então, devemos saber que a Bíblia tem essas características. Não são mitos, fábulas judaicas, mentiras piedosas, não. Existe o sobrenatural. E um dos pressupostos válidos de abordagem das Escrituras Sagradas consiste em admitir que a Bíblia tem em si o sobrenatural.
Mas outros pressupostos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada, autoritativa, inerrante, infalível, perfeita, completa, verdadeira, compreensível, suficiente, absoluta e eterna. Esses são pressupostos válidos de interpretação que devem substituir pressupostos equivocados. Por exemplo, de que a Bíblia seria um amontoado de palavras desconexas entre si que a pessoa pode sacar ao seu bel alvitre, ao seu bel prazer, ou de que a Bíblia seria uma literatura comum, ou de que ela poderia ser analisada como se analisam objetos ou animais em laboratório. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é também literatura, mas ela tem um caráter singular. Falando de métodos de interpretação, nós veremos vários métodos, como eu já mencionei, o biográfico, o método tópico, o método devocional, o método sintético, o método do livro inteiro. Mas esses métodos são técnicas, são ferramentas, são instrumentos de estudo organizado da Bíblia Sagrada. É bom não confundi-lo com o método hermenêutico histórico-gramatical ou gramático histórico. Existem métodos de interpretação da Bíblia, método histórico crítico, que é da teologia liberal, métodos, por assim dizer, pós-modernos, como a resposta do leitor. Existe o método sociocrítico, que é da teologia da libertação. Existem métodos literalistas, existe o método alegórico, que ocorreu ou que surgiu entre os judeus, mas que também foi muito importante, não estou dizendo que tenha sido positivo, mas muito influente na era patrística, na era dos pais da igreja. Mas o método que a Reforma Protestante resgatou a partir de princípios bíblicos é o método histórico-gramatical, que analisa o contexto da passagem, o contexto no sentido literário, mas também o contexto histórico, social, cultural e político, e a estrutura da linguagem. Sobre isso, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil diz no seu capítulo 1º, no item 6, algo relativo ao método histórico-gramatical. Diz assim, acerca da Escritura: nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Isso significa que nós adotamos o método histórico-gramatical. Mas, volto a dizer, é necessário distinguir o método hermenêutico por excelência dos cristãos conservadores, dos protestantes históricos, entre os quais os pentecostais se acham, que é o método histórico-gramatical. Devemos distingui-lo dessas ferramentas, desses métodos de estudo bíblico que veremos ao longo da nossa disciplina. Devemos também fazer uma diferença entre hermenêutica e exegese. É claro que essas palavras são intercambiáveis no seu emprego. Às vezes a gente fala de hermenêutica pensando em exegese, às vezes a gente fala de exegese pensando em hermenêutica. Mas digamos, grosso modo, que hermenêutica é a teoria e exegese é a prática. Existem livros de hermenêutica e livros de exegese. A exegese emprega técnicas de estudo da palavra do Senhor e faz análises a partir dos princípios e dos conceitos induzidos, ou melhor dizendo, apresentados pela hermenêutica. A hermenêutica é a teorização, é a arte e ciência de interpretar textos. A exegese é a aplicação prática da hermenêutica. Devemos também fazer uma diferenciação entre exame das Escrituras e interpretação. O exame é livre. Qualquer pessoa pode e deve ler a Bíblia Sagrada. O exame é livre. A Reforma Protestante do século XVI resgatou essa possibilidade. Todavia,
A interpretação não pode ser livre. A interpretação deve estar fundamentada na palavra do Senhor, e a própria palavra do Senhor oferece princípios e pressupostos sem os quais a interpretação se acha equivocada. Podemos também observar o conceito de revelação. Quando a gente fala de revelação, olhando para a primeira lição do livro que estamos estudando, Compreendendo a Bíblia, veremos ali o conceito de qualificação revelacional, ou seja, é necessário ter como pressuposto que a Bíblia é a revelação escrita de Deus para mostrar o caráter, a natureza e os desígnios do Senhor. Então a Bíblia tem um caráter de revelação. E essa revelação traz também um enriquecimento para alguns conceitos. Por exemplo, amor. O amor, à luz da Bíblia, não é um amor comum. Essa palavra ganha um enriquecimento. Esse termo, no grego, no hebraico, esse termo tem um conteúdo mais rico do que seria normal. A palavra redenção, a palavra circuncisão, tudo isso vai carregar consigo um valor teológico e espiritual que não haveria se não houvesse, por hipótese, a revelação escrita da parte do Senhor. A revelação se deu por palavras e obras. Deus falou com apóstolos e profetas, mas ele também produziu obras, milagres, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, teofanias, a aparição também de anjos. Então, por meio dessas manifestações ou de intervenções divinas na história humana, Deus se deu a conhecer, Deus se revelou. Essa revelação, portanto, se dá de duas maneiras: a revelação por meio de palavras e a revelação por meio de obras. A própria natureza, né? Lá no Salmo 19 está escrito que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19, verso 1. E em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu poder como a sua divindade, claramente se compreendem pelas coisas que estão criadas. Por isso, os homens, todos eles, são indesculpáveis ou inexcusáveis. É uma revelação natural, uma revelação geral. Mas a Escritura traz a revelação especial da pessoa de Cristo para salvar os pecadores pela graça mediante a fé. E a revelação se dá, mas o registro daquilo que foi revelado se verifica por meio de um processo chamado inspiração divina. Inspiração divina. A inspiração divina é o processo por meio do qual Deus, de maneira misteriosa, miraculosa, maravilhosa, concedeu palavras, não apenas ideias, isso é muito importante, não apenas ideias gerais ou ideias centrais, mas palavras para os autores sagrados. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo diz que não há profecia de particular interpretação ou de particular elucidação, porque homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Muito importante. A interpretação deve estar jungida, deve estar ligada, deve estar adstrita à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não foi registrada ao bel talante dos escritores. Eles escreveram aquilo que receberam de Deus e no processo de inspiração divina nada acrescentaram de si mesmos. É claro que nesse processo as características pessoais, as idiosincrasias, o jeito de ser, não é? A maneira, o vocabulário, a gramática, o estilo literário, as circunstâncias e até o temperamento, a personalidade, a biografia de cada escritor adentraram, mas de uma maneira maravilhosa. Aquilo que resultou desse trabalho
dessa elaboração não é palavra de homens, é palavra de Deus. É curioso porque uma das características que se estuda hermenêutica acerca da palavra de Deus é que ela tem um caráter divino hífen humano. Caráter divino humano. Não se assuste com isso. Não estou dizendo que a Bíblia seja palavra de homens, mas sim que ela foi escrita em linguagem humana. Grego, hebraico, um pouco de aramaico. Mas tudo o que lá está escrito é palavra do Senhor. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito que toda escritura divinamente inspirada é apta. E ele vai dizer quais são os benefícios da palavra do Senhor. Toda escritura divinamente inspirada. Essa ideia de inspiração divina é de que os autores sagrados, lembrando agora também do que Pedro escreveu e acabei de comentar, eles escreveram como que recebendo o sopro de Deus. Inspiração divina não é que Deus inspirou para si. Deus expirou e os autores inspiraram, receberam o sopro do Senhor. Foram movidos, escreveram o que Deus disse. É importante também falar das formas de elaboração. Os autores bíblicos escreveram de maneiras variadas. Houve aqueles que, como Paulo, desenvolveram um longo labor teológico. Lucas faz um trabalho de pesquisa, praticamente de reportagem, que ele menciona na sua obra Lucas Atos. Outros são profetas que escrevem aquilo que ouviram da parte do Senhor, alguns tendo visões, como Zacarias, como Isaías, e outros escrevendo de outra maneira. Moisés, por exemplo, claramente se aproveita, se utiliza de tradições e documentos pré-existentes. E isso não significa de maneira nenhuma que ele não tenha sido inspirado pelo Espírito Santo, porque o registro é que foi inspirado. O registro nos autógrafos. E a Bíblia que está conosco é palavra de Deus. Porque, embora a inspiração tenha sido dada aos autógrafos, aos textos originais, o Deus que é poderoso para criar as Escrituras Sagradas é poderoso para preservá-la em qualquer idioma. Porque se assim não fosse, o trabalho de Deus, por hipótese, seria incompleto. Deus não tem poder apenas para dar inspiração a escritores sagrados. Ele tem poder para preservar intacta e sempre perfeita a sua revelação escrita. É importante também falar da iluminação, que no livro, na lição que temos estudado agora, está ali no campo da qualificação espiritual. Quando nós vamos ler a Bíblia, precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo. Não significa de maneira nenhuma que a Bíblia seja um livro criptografado, que a Bíblia seja um livro codificado, um livro que não possa ser compreendido por pessoas que não tenham o Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia não é um livro esotérico, oculto. Qualquer pessoa que empregar os métodos adequados, especialmente o método histórico-gramatical, compreenderá racionalmente, cognitivamente o conteúdo bíblico, sim. Não é necessário ter uma unção especial, alguma coisa diferente para compreender. Todavia, o que Paulo diz aos Coríntios, de que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, mas o homem espiritual tudo compreende, a tudo discerne e por ninguém é discernido, significa que, embora compreenda a gramática e o contexto, a linguagem da Bíblia, o homem que não conhece a Deus não acolhe aquilo como verdade. O homem espiritual reconhece como verdade aquilo que entende nas Escrituras Sagradas. Deus enviou seu Filho para morrer pelos pecadores. E aqueles que pela graça, mediante a fé, reconhecerem a Jesus como Salvador, serão redimidos. Esta é a suma do Evangelho. É pela iluminação, não pela inspiração, é pela iluminação do Espírito Santo que nós acolhemos o Evangelho como verdade.
Falando agora da abordagem do texto revelado, porque até agora estávamos falando da necessidade de se estudar as Escrituras. Mas vamos ver agora a abordagem do texto revelado. Que livro é esse que está diante de nós? Como interpretá-lo? Interpretação vai dizer qual o sentido e o alcance do texto, qual a compreensão e sua aplicação. O que ele diz, e a Bíblia nunca vai significar o que nunca significou, e aquilo que diz para mim, no meu contexto pessoal ou comunitário. A questão da linguagem, né? A linguagem é apropriada para comunicar a verdade? Sim. Se não fosse assim, Deus não teria inspirado homens a registrarem a revelação escrita em grego, hebraico, aramaico. Alguns que são os pós-modernistas, desconstrucionistas, pragmáticos no campo de teorias linguísticas e literárias, têm dito que a linguagem é incapaz, é inidônea, é inepta ou inapta para comunicar a verdade. Todavia, nós sabemos que, embora ainda enxerguemos como que por espelho em enigma, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que conhecemos é pleno e é verdadeiro. O apóstolo Pedro, numa de suas epístolas, nos conclama, nos exorta a termos o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Não conhecemos tudo, não conhecemos de maneira exauriente, exaustiva, abrangente, mas aquilo que conhecemos, pela graça mediante a fé, pela iluminação do Espírito Santo, é a verdade do Senhor. A linguagem, então, ela tem uma função de comunicar a verdade. Ela tem possibilidades, ela tem prerrogativas instituídas pelo próprio Deus, porque Deus trabalha com a linguagem. Mas ela, claro, que tem limitações. Primeiro porque o homem não é perfeito. E mais ainda, em razão dos efeitos noéticos da queda. Noéticos tem a ver com nous, do grego mente. A nossa mente não funciona como funcionaria se não tivéssemos contraído o pecado original, se não tivéssemos herdado a natureza adâmica. Mas, meus amados irmãos, quando nós interpretamos a palavra do Senhor, devemos interpretá-la pelo sentido comum e normal, porque a Bíblia deve ser interpretada no seu sentido literal. Não estou falando da interpretação literal, porque a interpretação literal despreza o sentido conotativo. O que é isso? O sentido denotativo é o sentido literal. O sentido conotativo é o sentido figurado. São as figuras de linguagem. Veremos isso um pouco mais adiante. Mas estamos falando do sentido comum e normal. Sentido literal, aí, na acepção de que pode ser literal estrito sensu, ou seja, uma designação direta e clara das coisas sem fazer referência a um elemento de comparação, por exemplo. E dentro disso também a linguagem figurada, ou seja, eu posso dizer: minha esposa é linda como uma flor. Minha esposa é linda como uma flor. Eu estou usando uma figura de linguagem que é uma comparação. Eu posso dizer: minha esposa é uma flor. Aí já é uma metáfora. Eu usei primeiro um símile, uma comparação, agora estou usando uma metáfora. Mas se eu disser: minha esposa é linda, esse foi o sentido literal, puro e simples. Quando eu recorro à metáfora ou ao símile, à comparação, eu já estou no terreno, já estou no ambiente da linguagem figurada, linguagem conotativa e não denotativa. Mas tudo isso é o sentido da linguagem. Eu não estou buscando um sentido alegórico, mais espiritual, oculto, esotérico, criptografado, que não estaria ao alcance do leitor, que precisa então de uma unção nova, alguma coisa diferente. Não. Eu vou manejar os recursos literários da Bíblia conforme a própria Bíblia me permitir. Aquilo que é literal, estrito sensu, e aquilo que é figurado dentro do contexto que a própria gramática e literatura bíblica me ensejarem. Vamos caminhar um pouco mais. Podemos olhar para a Bíblia também pensando na revelação progressiva.
Imagine que a revelação escrita da parte de Deus é como uma caixa que tem determinado conteúdo ainda não conhecido e há um pano que vai sendo aberto paulatinamente. À medida que esse pano vai sendo aberto, nós vamos vislumbrando o conteúdo da caixa. E em determinado momento, todo o conteúdo será descortinado. Não há fragmentação na Bíblia nem contradição. A Bíblia tem unidade. Esse é um pressuposto importante de abordagem das Escrituras Sagradas. Unidade. Porém, à medida que a revelação vai se descortinando, novas revelações ou novos insights o Espírito Santo permite que o homem conheça. De Gênesis a Apocalipse, não fora do cânon. Não fora do cânon, porque não há mais revelação canônica, revelação autoritativa. De maneira nenhuma, a Bíblia é suficiente. Esse é mais um pressuposto. Porém, vamos lembrar de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. A Bíblia nos mostra que os profetas inquiriram acerca da nossa salvação, mas com o passar do tempo é que essa luz se manifestou de forma mais elucidativa. Louvado seja o Senhor. Essa revelação progressiva é um conceito, meus amados irmãos, muito importante para nós evitarmos a falácia, a mentira de que a Bíblia é fragmentada, de que a teologia de Paulo briga com a teologia de Pedro, de que a teologia de Pedro briga com a teologia de João, de que o Antigo Testamento não tem continuidade com o Novo Testamento, né? Na verdade, há uma unidade, a Bíblia não se contradiz, é uma harmonia, porque o tema central das Escrituras, e é o que lhe dá caráter sistemático, é de que Cristo veio ao mundo para salvar terríveis pecadores pela graça mediante a fé. Cristo é a revelação encarnada de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo é essa revelação, é o Logos. A Bíblia diz, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós, montou a sua tenda entre nós, João 1,14. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa revelação progressiva nos permite enxergar a Bíblia não como um amontoado de revelações estanques, mas como a única e bendita palavra do Senhor, que nos permite chegar a um princípio maravilhoso de interpretação. A regra de ouro que diz: a Escritura interpreta a Escritura. Ela não se contradiz. A Escritura é a melhor intérprete da Escritura. Por fim, meus amados irmãos, devemos dizer que a Bíblia é literatura, mas não só. Veremos aqui algumas estruturas literárias e recursos retóricos que evidenciarão que a Bíblia é literatura. Porém, a Bíblia não é só literatura, ela é a palavra de Deus inspirada, divinamente inspirada, inerrante, infalível, autoritativa, compreensível. A declaração de fé diz que ela é entendível, ela passa uma mensagem. Os pós-modernistas dizem que não dá para ter uma interpretação única porque cada um interpreta de uma maneira. O fato de haver várias interpretações não significa que não haja uma interpretação correta. Só existe uma interpretação correta para os textos bíblicos. As demais estão erradas. O fato de alguém não conhecer a verdade não significa que ela não existe. Mas, nos minutos que me restam, gostaria de trazer para vocês indicações de livros para que vocês possam se irmanar, ou, melhor dizendo, se familiarizar um pouco mais com o contexto dos estudos hermenêuticos. Tem aqui um livro, Pregando e Ensinando a partir do Antigo Testamento, um guia para a igreja, de Walter Kaiser Jr. Não é exatamente hermenêutica,
mas é aqui uma simbiose entre hermenêutica e homilética, que alguns têm dificuldade, muitos têm dificuldade de pregar a partir do Antigo Testamento. Editora CPAD, pregando e ensinando a partir do Antigo Testamento, um guia para a igreja. Esse aqui, posso dizer que é um clássico, A Interpretação Bíblica, Meios de Descobrir a Verdade da Bíblia, de Roy B. Zuck. Roy B. Zuck, Edições Vida Nova. Edições Vida Nova, essa edição que eu tenho é de 94. Se você quiser comprar um livro e que puder comprar só um, sugeriria que comprasse esse aqui. É um dos que você poderia comprar. Esse outro aqui, da editora Cultura Cristã, do escritor Walter Kaiser Jr., já mencionado, e do escritor cubano Moisés Silva, né? Esse livro aqui, Introdução à Hermenêutica Bíblica, como ouvir a palavra de Deus, apesar dos ruídos de nossa época. Esse outro é bem acadêmico e técnico, mas é interessante, o pessoal tem falado muito bem, do Kevin Van Hooser. O título é Há um significado neste texto? Ele já entra em questões filosóficas também. Interpretação Bíblica, os enfoques contemporâneos. É o selo acadêmico da editora Vida, Vida Acadêmica. Vou colocar aqui para os irmãos verem. Esse outro livro é o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento e suas implicações hermenêuticas. É do G.K. Beale, Vida Nova. É uma forma prática de entender como que a hermenêutica funciona a partir da hermenêutica adotada pelos escritores neotestamentários com relação ao Antigo Testamento. Esse outro livro é um manual de hermenêutica, está até no plástico, né? Coloquei no plástico, da editora Vida, é do Henry Virkler. Hermenêutica, princípios e processos de interpretação bíblica. Esse outro livro aqui é um livro de história, na verdade, do Gerald Bray, História da Interpretação Bíblica. Vai falar de vários métodos, alegórico, histórico-crítico, entra nesse campo também de teorias pós-modernas, um livro atualizado, bastante denso, muito interessante. Esse aqui é da CPAD, o outro que eu li é da Vida Nova, que eu mencionei, né? Do Gerald Bray. Esse aqui é da CPAD, Hermenêutica, arte da interpretação ensinada pelos próprios escritores bíblicos. Mais uma vez, o Novo Testamento nos ensinando a interpretar a Bíblia. É do David Starling. CPAD. Veja como a CPAD tem se dedicado a essa área. Esse outro aqui da Vida Nova, os perigos da interpretação bíblica. Ele traz aí as chamadas falácias da interpretação, do D.A. Carson, Vida Nova. Esse outro, bastante acadêmico, do Grant Osborne, A Espiral Hermenêutica, uma nova abordagem à interpretação bíblica, uma nova abordagem. Aí é uma perspectiva que ele traz para afastar algumas interpretações equivocadas. A Espiral Hermenêutica. Outro aqui de dois autores, Andreas Kostenberger e Richard Peterson. Convite à interpretação bíblica. A Tríade Hermenêutica. História, Literatura e Teologia da Vida Nova. História, Literatura e Teologia da Vida Nova. Estou dando esses títulos, meus irmãos, para os irmãos se ambientarem com aquilo que tem sido publicado e aquilo que nós consideramos digno de registro. Porque tem outros livros de hermenêutica que nós não recomendaríamos, porque nem são livros propriamente de hermenêutica. Alguns adentram em questões que são alheias à interpretação bíblica. Esse outro livro é muito interessante. Formas literárias da Bíblia. Teremos oportunidade de tratar um pouco disso. Formas literárias da Bíblia. Ajuda prática ao leitor da Escritura Sagrada, bem como aos professores que a ensinam. É do Leland Ricken. Ele traz da Cultura Cristã, editora Cultura Cristã. Ele traz uma série de, estou lendo ele, traz uma série de exemplos de estruturas literárias na palavra do Senhor. Um outro aqui, que tem também um outro volume de exegese, mas esse aqui é Introdução à Interpretação Bíblica, da Thomas Nelson, do William Klein, Craig Blomberg e Robert Hubbard Jr. Veja aqui a dimensão, né, do livro.
Introdução à Interpretação Bíblica. Hermenêutica. Todos esses livros aqui são de hermenêutica, alguns são manuais e outros não. Meus amados irmãos, teremos então mais 9 encontros. Espero que esse tenha sido útil. O nosso interesse é identificar métodos que sejam dignos da palavra do Senhor. O método histórico-gramatical é o método por excelência da interpretação bíblica, mas essas ferramentas que nós veremos, método biográfico, método devocional, método tópico, método do livro inteiro e método sintético, são ferramentas, são recursos, são técnicas muito especiais de estudo da palavra do Senhor. Espero que esse encontro tenha sido interessante, espero que não tenha sido cansativo e quero pedir a Deus que Ele te abençoe ricamente. Não oramos no início, mas gostaria de orar no final. Querido Deus eterno Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento tão especial. Eu acredito na palavra do Senhor, estou certo de que nossos ouvintes, os alunos da ETAD, também creem que a Bíblia é a única revelação escrita, é a palavra de Deus poderosa para salvar. Nós temos experiência pessoal, testemunho vivo e vívido e dinâmico de que a palavra do Senhor tem poder em si mesma e de que ela produz vida. Teu Filho Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. É essa palavra, são essas palavras que nos vivificam e é por elas que estamos aqui, gratos ao Senhor por esse momento tão importante de estudo da tua bendita lei, a lei perfeita da liberdade. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.